Salvador, a primeira cidade planejada do Brasil e por mais de 2 séculos a capital do país, exemplifica em muitos aspectos as características adotadas pelos portugueses nas diversas nucleações urbanas no período colonial. O processo de criação da cidade de São Salvador, fundada oficialmente em 29 de março de 1549, surge a partir da necessidade de centralização de poder e demarcação de um novo regimento político-administrativo para a colônia portuguesa. Com isto, a cidade se configura não apenas como eixo estruturante do Novo Mundo, mas também assimila o ideário normativo europeu, à medida que, sob tal perspectiva, estas terras recém-descobertas passam a ser civilizadas, politizadas e distantes da ideia de selvageria. Um regimento datado de dezembro de 1548 revela que o rei Dom João III já determinava características para a escolha de um local seguro e estratégico para a construção de uma fortaleza e população grande e forte. Com isto, optou-se pela antiga Vila do Pereira, atual centro histórico, por ser um sítio naturalmente protegido, devido à diferença topográfica da escarpa, que se conecta com a Baía de Todos os Santos. Atrela-se a isto a proximidade a um local propício à ancoragem de navegações, que posteriormente se tornaria um dos maiores e mais importantes portos brasileiros. Com isso, Salvador foi construída em torno de uma muralha perimetral, que possuía inicialmente 2 portas. A Porta Sul, que recebia o nome de Santa Luzia, localizava-se aproximadamente em frente à Igreja da Ajuda, e a Porta Norte, de Santa Catarina, que se localizava em frente ao Terreiro de Jesus. Contudo, com a consequente expansão dos limites da cidade, são construídas outras 2 portas, a Porta de São Bento, como nova delimitação ao sul, que se localizava na atual Praça Castro Alves, e a Porta do Carmo, como nova delimitação ao norte e que se localizava no Largo do Pelourinho. Por sua topografia irregular e bastante acidentada, os portugueses adotaram um traçado urbanístico que acompanhasse o movimento natural das terras soteropolitanas. Com isso, percebe-se a assimetria no desenho, atrelada à tentativa em manter, quando possível, uma certa regularidade na conformação das vias e quarteirões. As praças configuravam-se como locais livres e abertos, sem equipamentos urbanos, onde pudessem ocorrer feiras livres e eventos religiosos. Em algumas delas, havia a presença de fontes e chafarizes, que nesta época assumiam importante papel para o saneamento da cidade, à medida que poderiam ser utilizadas nos afazeres domésticos, limpezas das ruas e lavagem de roupas. Contudo, o manejo de esgoto era incipiente, devido à ausência de canalizações. Ele era realizado por armazenamento em barris, que seriam posteriormente transportados por escravos para locais distantes das nucleações urbanas. Assim como o saneamento, a iluminação pública também era rudimentar e demarcavam a segregação do espaço urbano, visto que apenas os trechos mais privilegiados, ou seja, habitados pelas famílias mais importantes e abastadas, eram iluminados por lampiões. Os lotes eram subdivididos de forma retangular, estreita e profunda. Como consequência disso, nota-se a construção de edificações coladas umas nas outras, desfavorecendo a iluminação e ventilação no local. Outra característica marcante dessa legislação urbanística era a relação do lote com a rua, à medida que a edificação deveria ser construída colada à testada, não havendo assim possibilidade de recuo frontal e fazendo com que formasse um conjunto edificado contínuo, conformando as vias. Contudo, aos fundos havia um espaço de respiro, que poderia ser utilizado como quintais, jardins e para a criação de animais, como porcos e galinhas. A arquitetura residencial, além das características supracitadas, dividia-se em 3 tipologias: as casas térreas, os sobrados e os solares. As casas térreas possuíam um zoneamento que delimitasse as áreas gerais e íntimas, onde havia 2 salas, uma para as visitas, localizada em frente à casa, e outra aos fundos, mais resguardada, onde as mulheres passavam a maior parte do dia. A
Além destes cômodos, este tipo de residência também possuía alcovas, que poderiam ser acessadas pelos corredores ou também por vezes pelas salas, e a cozinha, que se relacionava com a sala dos fundos e o quintal. Os sobrados eram edificações de 2 ou 3 pavimentos e denotavam o maior poder aquisitivo destes moradores, se comparado à tipologia anterior. Neles, geralmente, o térreo era destinado para atividades comerciais, armazenamento e aprisionamento de escravos. Já o primeiro pavimento seguia a mesma lógica de zoneamento das casas térreas. Os solares, as maiores e mais ricas residências da época, eram pertencentes às famílias mais importantes da sociedade. Esta tipologia era marcada pelas nobres ornamentações nas janelas e portadas, nos forros que por muitas vezes eram detalhados em ouro, nos altares requintados e nas paredes que recebiam revestimento, material que para a época era extremamente custoso e artesanal. Dentre as construções estruturadoras do espaço, as igrejas possuíam destaque na paisagem local. Elas assumiam um importante papel para a sociedade da época, sendo as construções mais altas e o eixo fundamental para a existência de núcleos populacionais, especificamente para o caso das igrejas matrizes. Essa tipologia edilícia possuía, na grande maioria das vezes, 2 torres com uma implantação descolada das edificações do entorno, de forma a ganhar protagonismo. Internamente, o espaço era dividido pela nave principal, a capela e 2 corredores laterais, que davam acesso a 2 sacristias, uma para o apoio às necessidades do celebrante e outra para o armazenamento de registros cíveis e censitários. Outra tipologia que recebe destaque é a casa de câmara e cadeia. Ela configurava-se como uma instituição de 3 instâncias de poder, são eles o executivo, o legislativo e o judiciário. Isto significa que nela havia no térreo celas para homens e mulheres e no andar superior espaços destinados a juízes e vereadores. O equipamento, na grande maioria das vezes, exprimia a horizontalidade, tendo a verticalidade marcada unicamente por uma torre no centro da fachada principal. Ressalta-se ainda a presença de um pelourinho no espaço externo à frente da edificação, onde os escravos e desertores recebiam punições em público, como forma de controle e ameaça a essa população. Portanto, apreende-se que o estudo do primeiro projeto de Salvador tem extrema relevância histórica, pois nos ajuda a compreender o processo de ocupação dos portugueses no Brasil. Por conta disso, estão sendo feitos esforços a fim de proteção da área, ressaltando como grande conquista o tombamento do espaço, como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1985.